Oi pessoal, eu sou o Felipe, faço parte do time de gestão de equipes externas aqui da Alvo e o tema desse vídeo é sobre 3 passos simples para se executar um bom plano de manutenção preventiva. O primeiro passo que eu quero falar com vocês é sobre o FIMEA, que é uma metodologia, é um método para se analisar possíveis riscos e prevenir algumas falhas. Como a gente faz isso? É por uma análise de causa e efeito. Então, por que isso é importante no plano de manutenção preventiva? Justamente quando você tem uma análise de possíveis riscos, você começa a ter uma previsibilidade para prevenir certas falhas. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é sobre o tempo de vida de cada item, de cada peça do seu equipamento. Por que é importante isso dentro do plano de manutenção preventiva? Quando você faz um plano de manutenção preventiva para uma máquina que você vai alugar para outra empresa, no caso, se esse fosse o modelo de negócio, no caso, assim, a gente já trabalhou com várias empresas que alugam geradores para outras empresas, o que acontece? A pessoa o gestor faz um plano de manutenção preventiva que não documenta todas as peças do gerador e acaba tendo surpresas durante o uso daquele contratante, durante o uso do equipamento que ele alugou. Então, assim, com um plano de manutenção preventivo, você documentando todas as peças e os tempos de vida de cada peça, o que acontece? Acaba que essas eventuais falhas que não estão no seu plano deixam de ser manutenções corretivas que acarretam uma série de outros custos e se tornam manutenções preventivas, que é bem mais barato e mais ágil. O terceiro ponto que eu separei acho que dá pra gente ligar ele dentro dos outros dois que a gente acabou de falar. E ele até dá para explanar mais em relação a explicar melhor os dois outros pontos. O terceiro ponto é sobre métricas. É um tema muito batido já para todo mundo, em todas as áreas, tanto na área de prestação de serviço, na área de trade marketing, na área de vendas, em qualquer área de mercado, qualquer segmento de mercado. Mas, mesmo assim, dá muita confusão de todos os gestores na hora de gerenciar suas métricas. Por quê? Consideram métricas em que não se tem dados que realmente ajudam o gestor a tomar alguma decisão, consideram métricas em que no planejamento essa métrica não vai afetar em nada, ela é simplesmente uma coisa para se documentar e não realmente produtiva. E assim, na maioria das vezes, quando isso vai acontecendo, acaba que fica o que a gente fala assim, são zonas de possíveis e previstos conflitos, porque quando você começa a documentar métricas de vaidade, que nesse caso são métricas que não vão afetar o crescimento da empresa, o crescimento da operação, isso se torna basicamente um vício, porque você começa a olhar métricas que não estão te dizendo se você está crescendo, se você está melhorando, métricas qualitativas de verdade, e isso cai num looping em que você vai sempre analisar esse tipo de métrica. Então, nesse terceiro ponto, a gente pode analisar métricas como, por exemplo, MTBF, MTTR, que querem dizer o quê? Por que essas duas eu estou citando como métricas importantes para vocês documentarem em relação a qualquer equipamento, qualquer peça que vocês forem fazer um plano de manutenção preventiva? O MTBF é uma métrica de em quanto tempo essa máquina costuma dar problemas. Então ela está muito ligada ao tempo de vida do equipamento, da peça e de tudo mais. Quando você tem essa documentação, acaba que o plano de manutenção não ocorre surpresas. A gente já ouviu várias vezes falar assim em livros, algumas frases como: entre o plano e o terreno, guie-se pelo terreno. Então, assim, não se acaso ocorra alguma surpresa dentro do seu plano, guie-se o que você tem de vivência pela surpresa. Não adianta seguir um plano que você está vendo que é furado. Mas beleza, quanto mais o seu plano se ajusta à realidade, então mais o seu plano vai seguir o trajeto de crescimento, a projeção de crescimento da sua operação, mais esse plano vai estar linear de acordo com tudo que está acontecendo, que você pré-definiu. Então tá,
métricas MTBF, vamos voltar para o raciocínio, MTTR. A MTTR é o quê? A MTTR é quanto tempo você demora para consertar uma peça, uma máquina que está dentro do seu plano. Por que ela é importante? Justamente na parte de custos ela é muito essencial. É uma métrica muito detalhada, muito detalhista você saber quanto tempo que demora para consertar aquilo, mas que quando você vai designar tarefas para o seu técnico para fazer aquela manutenção, você que já tem uma noção de quanto custa a hora do seu técnico, você vai saber assim, ó, para ele fazer um tipo de conserto preventivo, ele vai gastar esse tanto de tempo aqui. Agora, se o conserto for corretivo, o custo aumenta, mas se você tem esse tipo de métrica muito bem detalhada, você consegue até planejar as manutenções corretivas de um certo modo, a reduzir custos e ainda assim tornar a operação rentável. Então, galera, essas são as 3 dicas que eu separei para vocês para falar sobre plano de manutenção preventiva. Queria muito ver muitos comentários sobre quais temas vocês querem ouvir, sobre o que a gente pode falar, e até o próximo vídeo.